do seminário, desde que o irmão então passou por essa casa. Vamos aplaudir o pastor Eduardo. Pastor, também entregue, por gentileza, ao pastor Sérgio, pelos seus 56 anos de formação teológica. O professor Valito está perguntando se é de idade, 56, parece, né? Parece que é. Então, quem não sabe, então, eu acho que vai ser difícil alguém não saber. O pastor Vanderlei está aqui, ó, está bem ali. Ó. O pastor Vanderlei foi o autor daquela canção, Visitante Seja Bem-vindo, né? E o Marcos foi quem trouxe isso à luz para nós. Então, ele não vai cantar nenhuma canção dele, não, porque não vai dar tempo, não está na programação. Mas cantar Visitante Seja Bem-vindo, aí não tem como, né? Enquanto isso, irmãos, eu queria convidar agora os pastores congregacionais, filiados ao quadro de ministros do DAN, que ficassem de pé um minuto, por favor. Pastores congregacionais, filiados ao quadro de ministros do DAN. Esse é o nosso grupo. Nós somos 809 pastores hoje, no quadro de ministros. Lógico que aqui uma parte deles está presente. Deus abençoe vocês. É uma honra participar desse evento com vocês e ter o privilégio de trabalhar junto com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. E o rumo da história é alterado. Muito bonita a festa. Tá, muito bonito. Muita coisa gostosa para comer, tá bom? Sejam bem-vindos. Compararei, aqui compararei, aqui compararei o reino de Deus. Muito trabalho. Estamos aqui com o Marcos Góes, ícone da igreja congregacional na área da música, levou multidões a um momento de adoração ao Senhor tremendo. É um prazer estar com você aqui na nossa comemoração. Marco, fala um pouquinho da tua trajetória, da tua história, um pouquinho lá da história da vigília, da tua carreira, para que o pessoal lá do Paraná, de Curitiba, possa estar matando um pouquinho da saudade de você. Você sabe que eu quase fui morar em Curitiba, né? Teve, assim, na década de 80, nós fizemos uma turnê com banda em Curitiba, mas fizemos exclusivamente pela Rádio Melodia na época e fizemos nas igrejas quadrangulares. Era a semana inteira. Eu com a banda lá, fiquei hospedado no hotel e fizemos lá a turnê, né? Foi uma turnê de um mês. Eu amo Curitiba, eu acho a cidade mais linda. Inclusive eu tive agora, minha esposa, minha filha grávida, meu genro, meus 3 netos. Fizemos Penedo, São Paulo, Curitiba, depois fizemos Joinville, fizemos Penha, Joinville, depois Campos do Jordão. Tivemos agora em julho, mas foi férias, não foi trabalho. Ô Marcos, me responde uma coisa, quanto tempo você ficou ali na frente do louvor da vigília na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro? Quantos anos ali?
Rapaz, eu me converti em 73, eu ainda sou membro da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Sou membro 703, ainda tem minha carteirinha, está na minha carteira aqui. Pelo pastor Amaury de Souza Jardim. Eu fui membro lá, continuo sendo membro. Eu era um garoto, rapaz, muito magro, que foi jogado na parte de louvor pelo pastor Amaury. Não sabia tocar guitarra, não sabia fazer nada disso. E aí fui lá, colocado nos equipamentos, e comecei a trabalhar ali no louvor da igreja. E a igreja tinha uma vigília desde 73, perdão, acho que é 71. O pastor Amaury começou, inclusive incentivo você também, se quiser, no meu canal, Marcos Góes, você vai ver o documentário A Vigília. Se vocês quiserem colocar o link aí depois, documentário A Vigília, onde você vai conhecer a verdadeira história, você vai saber das coisas que aconteceram, como é que foi, os pastores que participaram, depoimento dos pastores, do backstage da vigília, o que era a vigília, que todos pensam que a vigília foi uma gravação de um trabalho. E não era, um evento toda primeira sexta-feira. Um movimento que avivou o Rio de Janeiro e uniu as igrejas do Rio de Janeiro. Cara, eu digo uma coisa para você, que a vigília, nós vivemos ali em Bento Ribeiro um avivamento muito forte. Era um negócio tão impressionante, rapaz, tão impressionante, que até a Igreja Batista de Marechal, a Igreja Batista tinha um clube bíblico segunda-feira, que era uma reunião de jovens. Vazio, aquilo começou a encher, segunda-feira dava mais de 1.500 jovens na primeira Igreja Batista. Então ali Marechal, Bento Ribeiro, ali Oswaldo Cruz, nós vivemos um avivamento muito forte e sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão. A gente foi e começou, a vigília começou, você vai ver no documentário, começou numa sala, e ali foi o que você falou, era uma invasão de todas as denominações evangélicas, todas, sem exceção. Sem exceção. Lotavam os trens, caminhavam pelas ruas, uns de violão, o trem virava culto, era pandeiro, violão, Assembleia de Deus, com batista, com metodista, e a Bento Ribeiro, que é um bairro, as ruas eram invadidas de gente. E Marco, para a gente encerrar, eu sei que você está com pressa, hoje o que você está fazendo e o que eu vou marcar para a gente lá em Curitiba, tá, na Igreja Congregacional, tá bom, na tua raiz, você é membro da Igreja Congregacional, tem que prometer aqui que vai estar lá com a gente, lá no evento. Eu vou pegar depois o teu contato. Mas para as outras igrejas que queiram levar você a Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como é que eles fazem faz o que você está fazendo agora e como que eles fazem para entrar em contato com você, para a gente levar você lá? Gente, é a coisa mais simples do mundo. Tem gente que diz até que eu morri, que não consegue contato comigo. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, eu estou no YouTube. Mas você vai falar comigo, eu não tenho secretária. Então eu peço sempre que o líder da igreja ou o pastor ligue para mim. Eu gosto de conversar com os pastores ou com os líderes. Eu vou te deixar o telefone, eles vão botar aqui embaixo, que é o 21 98834 9534. 21 98834 9534. Ali você pode mandar uma mensagem de zap, você pode me ligar. Os pastores sempre fazem assim, mandam uma mensagem, pastor, eu gostaria de falar com você para um culto tal dia, assim. Aí eu retorno para ele com o áudio e aí a gente vai conversando, é uma coisa muito simples de fazer, tá bom? Hoje eu estou indo aqui à Paciência, vou à Bahia final de semana que vem, vou ao Acre no outro final de semana, passar uma semana lá nas igrejas, presbiteriana, batista, todas lá. Então, às vezes é legal os pastores se cotizarem, isso é uma coisa muito legal. Os pastores conversam entre si, mesmo de outras denominações, não tem problema. Eu posso cantar, posso pregar, depende do que o pastor desejar, tá? Não tem problema nenhum. E você entra em contato comigo através disso, é mais fácil, tá bom? Aí você me manda no zap. Eu prefiro o zap do que você me chamar no Instagram. Okay. Eu vejo pouco. E não somente nós vamos levar o Marcos Góes aí para o Paraná, mas o pastor Carlos também. Né? Isso, promessa dele para estar com a gente lá. Pastor Deus Carlos, abençoe, querido. Obrigado, filho. Obrigado. Tchauzinho para vocês. Deus abençoe. Abraço. Obrigado, viu? Posso tirar uma foto com essas duas lendas? A minha parte é Lêndia. Estou aqui com a minha eterna professora e tia Alina. Desde criança,
Eu frequento esse lugar maravilhoso e ela tem sido uma referência na minha vida de muito tempo. Uma mulher de Deus, muito querida e amada e muito importante para a igreja congregacional, principalmente na área da música cristã. É verdade. E eu queria que a dona Lina falasse um pouquinho dela, do ministério dela com o pastor Vanderly, e um pouquinho da nossa história da música sacra e do nosso querido Salmos e Hinos. Então, é um privilégio, Mairinho, porque, na verdade, alegra muito o nosso coração perceber o interesse de pessoas que têm compromisso com a obra, com a palavra, o interesse em que essa herança que Deus nos confiou, é nossa responsabilidade agora cuidar de salmos e hinos, cuidar dos hinos, cuidar da boa música que reflita a verdade da palavra, que às vezes isso pode não acontecer, né? Então nós temos uma herança preciosa e eu dou graças a Deus pelas oportunidades que Deus me deu ao longo da minha vida de conhecer pessoas como quando defendi minha tese sobre salmos e hinos lá no Seminário Batista do Sul, eu tinha entrevistas semanais com a professora Henriqueta Rosa Fernandes Braga. Então era algo que não está escrito nos livros, mas a experiência refletia aquele amor, compromisso com a verdade e com a qualidade da música sacra. Então nós somos gratos a Deus por essas oportunidades e desejamos que a partir desse tempo em que nós podemos ainda influenciar e incentivar a próxima geração, que haja esse, não vou dizer esse retorno, mas esse discernimento de que é importante cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Que sejamos assim, perseverantes, dedicados e íntegros em relação à verdade da palavra de Deus através dos hinos. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso particularmente contar algumas coisas muito importantes para vocês. Primeiro, a importância da dona Lina na minha vida. Foi referência na minha vida. Hoje, se eu sou um pastor, se eu estou no ministério, porque assim, fui muito incentivado por ela, pelo pastor Vanderly, cuidaram do nosso seminário há muitos anos. Mas eu tenho duas historinhas assim muito engraçadas para falar. Uma, não sei se ela vai lembrar, mas eu tenho muita vergonha. Eu fiz estágio com eles lá em Nilópolis e aí eu fui aconselhar um jovem chamado Ebinho. Não sei se a senhora lembra. E aí eu morava em Sepitiba, estagiava em Nilópolis e comi bastante naquele dia, seminarista come, né? Eu era magrinha, barriguinha, né? Mas aí ligaram o ar-condicionado, o Ebinho falando baixinho, começou a falar, gente, histórias de seminarista, eu dormi. Quando acordei não sabia onde eu estava e pro meu desespero, quem que está sentado no sofá me aguardando, acho que já era umas 5 horas da tarde, eu não fui no evangelismo de rua e aí essa mulher me perdoou e continuou me amando. Essa foi uma história assim que eu sempre conto com vergonha, mas com muita alegria, né, de ter sido acolhido aí com vocês. Então, o Myron, desde adolescente, né, Isso. até criança, ele trabalhava na Confederação dos Isso Adolescentes Congregacionais. E eu me lembro da responsabilidade do Myron em relação ao trabalho. Quando ele estava na diretoria, eu creio, foi a época em que a Pamela Craig foi assassinada. Isso mesmo. Ela era conselheira dos adolescentes. Ela era uma inglesa ou irlandesa, não me lembro, e ela sofreu um assalto na casa dela e foi assassinada. E eu lembro do Myron ali na cozinha do seminário falando, tia Lina, quem vai cuidar de nós? E nós tivemos uma boa conversa para mostrar que os homens vêm, têm um tempo de cumprir seu ministério e Deus os leva. Mas a presença do Senhor é permanente conosco, nos capacitando. E naquele momento, foi um momento bom para mim, porque eu era presidente da Confederação das Uniões Femininas, nós cuidávamos dos adolescentes, mas foi um momento de crescimento, de fortalecimento para nós em relação à nossa vida e ao nosso ministério. E eu lembro sempre disso, Mairo, a sua preocupação, o trabalho, como vai ser. Deus ensinou naquele momento. Deus continua cuidando. E tem cuidado até Amém. agora. Louvado seja o seu nome. Amém. Muito bom. Tá bom, querido. Estamos aqui com o Paulo César.
acompanhei desde pequenininho e para mim é uma honra estar aqui com ele. Tá? Queria que você desse um alô para o pessoal de Curitiba, da Igreja Congregacional, e em poucos segundos falasse um pouquinho da sua história com a Igreja Congregacional, a sua história com a música e o que você está fazendo agora e como podemos levá-lo a Curitiba. Rapaz, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer um negócio desse em segundos. Fica à vontade. Mas olha então. só, em primeiro lugar, minha gratidão pela entrevista. Depois dizer que a minha vida com a Igreja Congregacional teve aproximadamente 21 anos assim, de uma forma direta. Mas eu continuo indiretamente, sempre vindo ao Rio. Nerval é meu cunhado, então eu estou sempre na Congregacional Campo Grandense, né? Quando não cantando, eu estou lá de alguma forma participando com a igreja. Quando eu tinha 21 anos e eu estava na Igreja Congregacional, o Senhor converteu meu coração no Hospital Central do Exército, porque eu era paraquedista do Exército na época. E então o Senhor converteu meu coração e já me chamou para a obra, para a preparação da minha vida para a obra. E eu fui para o Seminário Bíblico Palavras da Vida, em Atibaia, São Paulo, e de lá nunca mais saí. Então ali eu estive estudando o tempo todo e me formei e tudo mais. E continuo fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, cantar e pregar o Evangelho, compor, cantar e pregar o Evangelho. Vou morrer disso, tenho certeza. Então hoje eu estou residindo outra vez em Atibaia, lugar onde eu fiquei muitos anos, né? E hoje eu moro lá com um casamento com Artemis, que já dura 4 anos, e nós estamos na continuidade desse ministério com Logos, que agora, ou melhor, o ano que vem vai fazer 45 anos, só de Logos. Então eu só posso louvar o Senhor por isso e muito obrigado pela chance. Joia. Como que as igrejas de Curitiba podem fazer para convidar o irmão para cantar, pregar, evangelizar, ou apenas convidar para comer um bom churrasco? Eu tinha até pulado essa parte, porque eu queria era dar um puxão de orelha na Igreja Congregacional em Curitiba. Porque eu não posso falar das outras necessariamente, mas a Congregacional eu posso puxar a orelha. Pode. Porque não me convidaram ainda para ir lá. Mas estou convidando agora eu vou oficialmente. Ainda mais com o nome Myron. Você sabe que Myron foi um dos diretores do Logos. Sabia? Não sabia. Ele foi um dos diretores do Logos, assinava lá. Myron Pinto da Costa. Além de ser parente, né? Uhum. Então, mas nós vamos, com muito prazer. É só convidar que a gente vai. E depois a gente vê direitinho o contato para falar com Elga e Elga agendar. Ok, vamos alinhar as datas. Isso aí. Curitiba pode esperar. O Paulo César vai chegar. Obrigado, Tá querido. Não para. Rapaz. Costela no bar. É costela no bar? Costela no bar. Essa aí tá ruim. Tá de brincadeira. Olha aí, pessoal. Misericórdia. Nós estamos na foto já. Jesus amado. E aí tá aí já tem um tempo, né? Cadê demais? Já tá quase pronto. Daqui a pouquinho começar a servir já pra aquecer a galera. Aqui, ó. Esse é o cara, ó. Esse é esse senhor aí, ó. Esse aí, ó. Seu Antônio, ó. Aqui, ó. Aquele ali, o Jay, ó. Jay. Igual o dinheiro achado. Ó. Tem o Paulinho também. Ali, ó. O Paulinho é bom. A turma. Tem a cozinha ali também. Pode vai lá na cozinha. Ali na cozinha. Fica na cozinha. Vai lá, é a cozinha, vamos lá. Pessoal é craque aqui. Nossa turma da cozinha aqui, ó. Olha a turma, olha lá. Entra aí. Aí. Foto. Esse aqui é mais ou menos. Esse aí também é mais ou menos. Aquele é mais ou menos. Esse aqui é mais ou menos, mas é bom. Aquele ali, ó. Aquele é o empresário. Aquele é o presidente. Não faz nada. Só manda. E aí, galera, vem pra cá, vem pra costela aí, costela no bafo aí, ó. 30 merréis. Vem! Se precisar da faca. A gente corta. Ó, ele é bom, ele é assim, cara atrás dessa cara brava, então
Olha o problema. Aí o pior é que ele falando é igualzinho o Casé também, né? Olha o problema que tu vai. Aí, Gabi. Casé TV, tu que vai fazer essa entrevista aqui, pô. A entrevista? De quê? Qual o conteúdo da entrevista? Não, vamos Conteúdo é resenha. Sérgio Castro é o historiador, ele sabe Isso, tudo. historiador. Ele Sérgio sabe- Castro, ele sabe historiador, todos vem os cá. campeões da- eu tô- Sérgio, Não, Sérgio fica. Praia, eu Como é tô- que não vai gravar com esse manto sagrado aí, pô? de todos os campeões de 20 Rapaz, você for falar de mim, tá botando foto. Não, chega aí, historiador. Chega aí, historiador. Vai não. Pessoal, nós estamos aqui com as lendas vivas do futebol da Pedra de Guaratiba, 21 de setembro e 21 de abril e 7 de... A idade. Setembro é 7, cara. Setembro é 7 de setembro. 7 de setembro. Aniversário de seminário. Que Seminário. Isso aqui era o terror da 4ª região, da 3ª região. Vocês são da primeira ou não? Primeira. Da primeira também. Da primeira também. Da primeira também. Porque batia na... Batia em Cordovil e na Fluminense. Cordovil. Então, meu irmão, conta um Não, pouquinho continua, da resenha. Pô. Cara, esse aqui, ó, recado pro pessoal de Cordovil, da Fluminense, Jardim América, Bento Ribeiro. Apanhamos também, né? Mas Já. Não, só Já bateu e já. jogador bom de Bento Ribeiro, Natalino. Natalino. Fera. Muito Jogava muito. Agora, pra parar essa turma aqui só na pancada, meu irmão. Vou chamar aqui o Casé TV. Vem cá, Casé TV. Rapaz, isso aqui... Ó, esses times que a gente falou aqui é igual o clássico no Maraca. Cara, quando tu levar lá pro Casé TV, tu tem que falar. Bom demais, bom demais. Gente, eu quero dar oportunidade para esse pessoal aqui, para a galera que não conhece, eles vão se apresentar, porque esse daqui, a lenda do futebol congregacional e da música congregacional. Gente, os caras no metal, no sopro, né? Isso. Cara, coral. Eu vou deixar eles falarem, vocês não estão aqui para me ouvir. O pessoal do Sul, de Curitiba, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, não sabe diante de quem nós estamos. Vou deixar cada um se apresentar e falar das nossas resenhas do passado aí. É um prazer, né? Nesses 170 anos a gente está presente aqui e realmente tudo tem fase, né? Tudo tem fase. Nós tivemos a nossa fase aqui na Pedra, aqui no Abrigo, no futebol, né? Era muito bom. Nosso time, desta parte, jogava direitinho e perturbava a vida aí de algumas igrejas, né? Fomos campeões várias vezes aqui. E na música também nós participamos muito aqui nas festas aqui do Abrigo. Isso aqui é a nossa casa, é um prazer assim, imenso a gente estar aqui participando dessa festa dos 170 anos. Cara, muito bom. Fala um pouquinho também. Meu nome é Bebeto e é o que o Reinaldo falou, um privilégio poder estar aqui nessa comemoração, nessa história toda que vem acontecendo há anos. Pude desde criança estar aqui participando desses momentos, podendo jogar, podendo fazer amigos, podendo conhecer muita gente que hoje a gente para e a gente fica rindo, se divertindo, lembrando de muitas coisas boas. E sempre é um privilégio, sempre é uma alegria poder estar encontrando todo mundo, podendo estar falando do passado, das lembranças boas, onde a gente pode aproveitar do melhor disso tudo. E com isso tudo também Deus abençoar, a gente vê que está todo mundo bem, abençoar pessoas, as pessoas nos abençoarem através de tudo isso aí. E na música também é um privilégio que Deus deu a gente, eu poder louvar Ele através do instrumento, através disso tudo que vem acontecendo aí, e sabendo que Ele é o merecedor de tudo isso. Honra, glória, louvor, tudo para Ele. Amém, glória a Deus. Grato sempre por tudo. E um abraço para todos que puderam estar junto com a gente, participar desses momentos todos aí. Valeu, querido. Meu nome é Reginaldo, também faço parte dessa galera aqui de Brás de Pina. E para quem participou das festas dia 21 de abril aqui, conheceu a igreja de Brás de Pina com a barraca de salada de fruta ali. Na época, eu era garoto, sempre perturbando minha mãe ali, pegava salada de fruta, corria para lá e para cá. E a gente tem memória aqui jogando futebol, que é o que ele pediu para a gente falar, aquela quadra ali que hoje está participando com um parque ali, foi onde eu comecei a jogar futebol de salão, que era juvenil, né, na época. Participei um pouco do campo, na quadra lá em cima também, que nós jogamos salão lá, foi uma época muito boa. A gente conheceu também andando aqui pelo Abrigo,
coisa que só quem é da antiga sabe. Pegar aquele morro, subir e pôr uma pedra lá em cima. Ficar vendo a vista da pedra de Guaratiba lá por cima. Só quem é antigo é que sabe que tinha um caminhozinho que a gente ia lá em cima. Essa geração não conhece curtir a vista aqui da vista pedra de maravilhosa. Guaratiba, né? Cara, era um passeio tremendo, né? Sim, sim. Era um dia que a gente aproveitava o tempo todo. Era Maravilhoso. bom Ficava demais. contando a hora para poder chegar e quase não dormia. Ficava assim olhando para a janela para ver se amanhecia logo para poder estar aqui. Era Isso muito aqui era legal. um formigueiro humano, era gente, aquela confraternização gostosa, né? Os caras descendo de paraquedas naquela época, né? Exatamente. Pessoal Pastor aqui, Odinal, um abraço pro pastor Odinal. Poxa. Os paraquedistas descendo aqui, aquelas tendas né, feitas de paraquedas. Alguns ficavam na árvore aí, a gente ficava olhando como é que esse cara vai descer daí. Mas era muito legal, a gente se divertia muito, a gente se alegrava muito nesses momentos aqui. A pedra, assim, vir aqui tinha determinadas aventuras. Quando nós não víamos de ônibus, nós íamos de trem. Íamos para Central, né, não São Cristóvão, fazia a baldeação, vinha até Campo Grande, pegava o ônibus e chegava aqui. Vinha cantando de festa, era uma festa vir para Pedra. Tem essas aventuras também, né? Tempo bom que a gente está desafiando uma nova geração para reavivar esse lugar aqui que tem muita história para contar, muita resenha. Gente de todo quanto é lugar que vinha, Brasil inteiro, para a gente se confraternizar em 2 vezes no ano, para a gente encontrar nossos irmãos. Para encerrar aqui o nosso bate-papo aqui, o que eu quero falar com vocês? É uma curiosidade, eu não lembro, a gente está ficando mais experiente, mais maduro, a gente não lembra. Quem que muito tempo antes do Robinho inventar a pedalada, quem que era o rei da pedalada de vocês aí? Aquele de girar, aquela ginga? Era o Moisés e o Edmar. Eles, cara, era aquele cara que tu, tipo garrincha, tu fingia que ia correr, o cara ia e parava e ficava olhando assim, eu voltava pra lá. O Luciano também era um cara que chutava muito, mas gostava mesmo de também vir, o cara dar uma canetinha, assim, de leve. Mas tinha essa galera que dava um trabalho do caramba. Pra gente também dava, porque quando a gente jogava nossas peladas também, dava trabalho pra gente também. E quem foi que quando a gente se encontrou aqui nesse campo aqui, que a gente se enfrentou muito, já olhou pra mim, já botou a mão na canela e falou assim, ai minha canela, quem foi? Gente, bati muito nesses caras aqui. Não, tipo assim, ele bateu pouco, porque a gente conseguia às vezes sair, pular, né? Vai ficar apanhando, vai dar o pulo e vai embora. Mas eles também ganharam. Ganharam. Vou falar algumas igrejas aqui que era chata. Santíssimo, viu? Eles vão ficar todo bobo, né? Santíssimo, Jardim América, Senador Camará, a própria Fluminense, lá no salão principalmente, né? Às vezes Cordovil arrumava uns times meio enjoados também. Então, assim, Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, né? Lá Encantado. Então, essas igrejas eram todo mundo junto e vinha aqui, o couro comia, De seminário também, né? Não de pancadaria, mas era de futebol mesmo. Futebol. Isso, futebol arte. Isso aí, chegou lá o nosso zagueiro ali, ó. Ali, ó. O zagueirão lá. Aquele ali é o zagueiro. Chegando no fim da entrevista. É isso aí, ó. Também faz parte dessa história. Isso e aí. o cara da pedalada que eu falei é o irmão dele. O irmão dele mais novo. Era o vovô, irmão dele que fazia essas pedaladas aí, dava um trabalho pra gente, ainda ficava rindo, né? Isso é que era pior. Quero desafiar os veteranos aí, ó. A gente marcar um encontro aqui, um reencontro. Marcar, o pessoal se organizar. E pra gente ensinar para essa gurizada nova, que a geração de TikTok, celular, não sabe o que é essa. Chega aí. Dá um salve aí. Dá um salve pro pessoal lá do sul, de Curitiba, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um abraço para a rapaziada de Santa Catarina, né, do Rio Grande do Sul. Deus possa estar abençoando vocês aí no ministério de vocês. E estamos juntos aqui mais um aniversário da denominação, né? Essa rapaziada aqui, ó. Só exemplo, só gratidão pro Reinaldo, Reginaldo, Bebeto. Tamo junto aí. E esse campinho aqui, eu não vou nem falar que fizemos história, né? Pessoal, aquele abraço aí. Um pouquinho da nossa história para vocês nesses 170 anos de congregacionalismo brasileiro. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço.
Eu não bebo café com açúcar. Você é quanto? Tem 10 músicos, não tem 5, são 10 músicos. É um trabalho chamado Atrás do Vento, baseado em Eclesiastes. Aqui também tem 10 playbacks, e aqui também tem todas as letras. Graça e paz, povo congregacional. Chegou o momento ímpar do nosso encontro aqui nesse lugar, onde iremos ouvir a pregação da palavra de Deus. Quero te convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar. Convidar o reverendo aqui, Idauro, para estar orando por ele. E em seguida, então, ele vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Ó Deus, nós queremos louvar o teu nome, porque você é um grande Deus e poderoso, santo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente no nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa união de igreja. Te agradecemos, Pai, da forma que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, chegou neste lugar, da forma que o Senhor encaminhou há 170 anos atrás. E sabemos, ó Pai, que o Senhor vai continuar nos abençoando até aquele dia que o Senhor vier buscar a sua igreja ataviada. Agora, Pai, queremos rogar pelo pastor Idauro. Use o teu servo, esconda atrás de sua cruz, para que ele possa, Pai, ser totalmente orientado, guiado pelo teu Espírito. E abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ó Pai, de maneira tal que nós possamos reconhecer a tua voz através dessa pregação que vamos ouvir. E que haja, ó Pai, um avivamento no meio congregacional, que haja uma revitalização do alto sobre as nossas vidas, em cada pastor, em cada presbítero, em cada diácono, e cada irmão e irmã da igreja, do pequeno ao maior, que possamos sentir, ó Pai, a tua presença. Amém. E a tua presença majestosa possa mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida e as nossas atitudes para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de celebrar, de estar celebrando junto com os irmãos 170 anos do congregacionalismo brasileiro, 170 anos da chegada do casal Dr. Calley, Sarah Calley, chegaram em maio e em agosto estabeleceram aquela que é considerada o marco, considerado o marco fundante da igreja congregacional, que é a primeira escola dominical. 170 anos. Uma história que deve ser contada, compartilhada, inclusive para as próximas gerações. Os nossos filhos, adolescentes, precisam conhecer para saber aquilo que Deus fez e tem feito no Brasil através dessa expressão do corpo de Cristo, que é a igreja congregacional. Louvado seja, portanto, o nome do Senhor pela história da nossa igreja. Quero também agradecer aqui ao reverendo Rovanildo, a oportunidade, o convite que me foi feito para poder pregar nessa manhã e ocasião tão honrosa, assim como toda a diretoria da UISCB. Eu vou estar pregando, inclusive utilizando a Bíblia comemorativa dos 170 anos. Vai ser o terceiro sermão que eu vou pregar nessa Bíblia. Os 2 primeiros eu tive a oportunidade de pregar lá em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, que é, aliás, a igreja pastoreada pelo reverendo Rovanildo. Aniversário da igreja, eu estava lá recentemente. E hoje, portanto, vou estar pregando aqui. E você terá a oportunidade, no término dessa programação, de adquirir também a sua Bíblia, e tanto para você como também para presentear. Ela traz uma síntese histórica do congregacionalismo. Ela tem a versão ARA da Escritura, que é uma das prediletas do povo congregacional, e também tem os salmos e hinos. Então, é importante você adquirir, certamente será uma bênção. Compre para você e também presenteie alguém da sua família para poder abençoá-la. Eu convido você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 122. Esse é um dos salmos mais bonitos que nós temos na palavra de Deus.
O versículo primeiro dele é um dos mais citados, mais conhecidos, tem canções, inclusive, baseadas nesse salmo. E eu gostaria de ler junto com os irmãos. Eu vou ler todo o salmo, Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Deus abençoe a leitura e a meditação na sua palavra. Esse é um cântico de romagem, um cântico de peregrinação. O autor, Davi, ele está narrando uma experiência do peregrino. O peregrino que marcha em direção à cidade santa, que marcha em direção a Jerusalém, e quando ele se depara com a notícia, quando ele toma conhecimento que ele vai na direção da cidade que Deus separou, a cidade onde, inclusive na época de Davi, no futuro seria construída lá o templo que Davi tenta construir, deseja construir, mas é impedido. Seu filho Salomão é que irá construir o templo, mas lá em Jerusalém ele reconhece que ali é o lugar que Deus separou para falar com o povo, o lugar em que o templo seria construído, o lugar separado, consagrado, para que Deus falasse, se dirigisse ao seu povo. E quando ele toma conhecimento que ele estará, assim como outros peregrinos, indo à direção da casa do Senhor, ele é tomado de um sentimento. Ele é tomado de uma reação. A emoção de Davi é uma emoção explosiva. Ele declara, eu estou alegre, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando Davi diz isso, essa conexão que nós podemos estabelecer entre a casa do Senhor no Antigo Testamento com a igreja, que nós chamamos hoje de casa de oração, casa do Senhor, porque é isso que a igreja de Deus é, e é isso que uma igreja congregacional é. Ela é uma casa do Senhor. Qual é o sentimento que nós temos quando pensamos na casa do Senhor? Quais são as reações, as emoções que atravessam a nossa alma quando nós nos lembramos da nossa igreja congregacional, a igreja da nossa conversão, a igreja onde nós fomos alcançados e inseridos pela graça de Deus. Nós vivemos um tempo, no século XXI, no Brasil em especial, muito difícil para o movimento protestante. Nos últimos 40 anos, para se ter uma ideia, há 2 meses o IBGE ele apontou pela primeira vez em 40 anos um arrefecimento, um esfriamento no crescimento do movimento protestante. Nos vetores do IBGE, o crescimento continua, mas com menos força do que há 15, do que há 20, do que há 30 anos. O movimento chamado de desigrejados, que são aqueles que declaram amar a Deus, mas não querem nenhum tipo de vínculo com a igreja, a estimativa das mais generosas é que no Brasil já ultrapassa a ordem entre 10 a 15 milhões de evangélicos desigrejados. Pessoas que não querem mais fazer parte de uma igreja, muitos inclusive com um histórico negativo quando pensa em igreja. Não querem congregar.
por alguma experiência vivida, por alguma situação ocorrida que, segundo eles, terminou fazendo com que eles abandonassem a igreja de Deus. Qual é a nossa reação quando nós pensamos na igreja de Deus? A palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo e que move Davi a registrar o Salmo 122, declara que só há um sentimento, uma reação adequada, honrosa, quando nós pensamos na casa de Deus. E essa reação, esse sentimento, é o sentimento de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a vontade de Deus que a sua casa seja casa de alegria. É da vontade de Deus que a sua casa seja um lugar bom para estar. A igreja não deve ser um ambiente em que nós tenhamos receio de nos aproximar. E há muita gente com receio hoje em dia de entrar para a igreja. Acabei de mencionar esse grupo de desigrejados que não querem mais. É verdade que há exageros, há críticos, com perdão da expressão, até desonestos, mas há também aqueles que alegam um ponto em algum momento da vida que fez com que eles desistissem da caminhada entre irmãos. Talvez um conflito, talvez uma crítica, talvez um pecado que tenha cometido e que não tenha sido bem trabalhado pela liderança ou pelos irmãos da igreja. Uma incompreensão, seja lá o que for a experiência negativa que teve, mas muitos, quando pensam na igreja, não conseguem se alegrar, têm receio de um retorno, não sabem como serão, inclusive, recebidos se retornarem quando souberem o que andaram fazendo por aí. Ainda há pouco ouvimos a canção do pastor Paulo César, do Grupo Logos, que conta a história do filho pródigo, que tem o seu momento de reconciliação com o pai. O pai se alegra com o retorno dos seus filhos, mas muitos têm receio de retornar porque não sabem como serão recebidos. Igreja é lugar de alegria. Eu lembro de uma querida irmã, já na glória. Suas filhas estão aqui, Cássia e Cláudia, tia Selma, diaconisa Selma da igreja de Ponte Seca. Ela tinha uma frase que ela me dizia quando eu era jovem, eu me converti na igreja congregacional de Ponte Seca. Ela dizia, Idauro, igreja é lugar de paz, igreja é lugar de alegria. E é isso que tem que ser a casa do Senhor, é isso que as nossas igrejas congregacionais precisam ser. Experiências positivas, experiências libertadoras, abençoadoras, porque a casa de Deus é casa de alegria, não de conflito, não de disputas, não de situações que possam macular a imagem que uma igreja deve projetar sobre a sociedade. A igreja tem que ser aquela comunidade em que o mundo olha e percebe que tem algo diferente que ele não sabe explicar. Um sociólogo, um antropólogo, ele olha para a igreja, ele não consegue perceber a dimensão mística da igreja. Ele não consegue enxergar a pessoa do Espírito Santo. A sociologia, a antropologia vai olhar para aquela comunidade, entretanto, e vai perceber que tem alguma coisa boa naquela comunidade. Porque alguém viciado entra nela e ele deixa o vício. Um homem alcoólatra entra naquela comunidade e deixa de ser alcoólatra. Um homem violento, uma mulher violenta entra naquela comunidade e a violência o abandona, o alcoolismo é derrotado pela primeira vez. O sociólogo não sabe o que é isso. Ele pensa que é apenas a influência positiva das pessoas, o acolhimento, o abraço, a escuta praticada. Nós sabemos que, embora haja, é verdade, abraço, acolhimento, escuta praticada, nós sabemos que tem um outro fator que explica aquela libertação e aquela mudança de vida. É porque naquela comunidade o Senhor Jesus Cristo se faz presente. E Ele é o libertador daquele homem e libertador daquela mulher. E a vida muda depois que se entra numa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, lugar de alegria. Davi está dizendo, me alegrei quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Quais são os gatilhos que são disparados na mente de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa, quando ela se lembra que o final de semana está se aproximando? Quais são os gatilhos disparados no interior de um pastor, quando ele percebe que o domingo se aproxima e ele vai estar diante da igreja com o privilégio de pregar a palavra? Hoje é dia de alegria, não é dia de tristeza, mas permitam-me dizer aqui um breve relato, sem muitos detalhes. Eu conheço colegas pastores, alguns que inclusive enfrentaram determinadas crises, porque o domingo se aproximava, mas tal era o conflito, tal era a dificuldade, tal era o problema enfrentado na igreja, que eles ficavam nervosos, trêmulos em estar na igreja. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que as nossas igrejas congregacionais, todas elas, sejam comunidades abençoadoras, igrejas leves. A igreja tem que ser aquele lugar em que eu entro entristecido e saio alegre, em que eu entro preocupado e saio fortalecido, em que eu entro, às vezes até destruído por um problema, moído por uma situação, e eu volto para casa completamente reintegrado, de pé, porque eu ouvi a palavra, fui abraçado, fui ministrado, fui abençoado por Deus através dos irmãos que compõem aquela comunidade. Igreja tem que ser essa experiência. Ninguém deveria ter receio de entrar. Ninguém deveria ter medo de fazer parte de uma comunidade de fé. Nenhum colega pastor deveria jamais ficar preocupado porque o domingo se aproxima. Nenhum líder deveria pensar duas vezes antes de estar na comunidade. Deveria ser sempre uma experiência maravilhosa, esperada, ansiosa. A alma deveria profundamente anelar pela chegada do domingo para se reencontrar com os irmãos e oferecer o louvor ao Senhor, porque a igreja é lugar de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegro quando eu penso na minha trajetória. Hoje, para mim, é um dia de muita emoção. Enquanto o pastor Paulo César cantava, eu lembrava da minha conversão aos 19 anos, da minha chegada na igreja, do meu batismo, do envio para o seminário. Na igreja congregacional eu encontrei Sandra, minha esposa, lá apresentei minha filha, lá eu iniciei toda a minha carreira. E tudo que eu sou eu devo a Deus e devo à igreja congregacional. Tanto a igreja da minha conversão, como as igrejas que eu tive e tenho uma honra de pastorear, a igreja congregacional de Andorinhas e atualmente a igreja congregacional de Niterói. Eu não saberia o que eu seria se eu não fosse crente e se eu não fosse congregacional. Louvado seja o nome do Senhor pela tua história, pela igreja que você congrega, que ela seja a comunidade de alegria, que todas as nossas igrejas sejam assim. Mas há também uma segunda percepção, um segundo destaque que podemos tirar dessa passagem. Davi vai dizer que lá, na casa do Senhor, há unidade. Ele menciona, a partir do verso 2, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Além da casa do Senhor ser um lugar de alegria, a casa do Senhor também é lugar de unidade. Davi fala das tribos, e nós sabemos que eram 12 tribos diferentes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico. Aquelas tribos todas estavam reunidas ali para juntas oferecer o louvor ao Senhor como comunidade unida. Igreja é lugar de unidade. Igreja é lugar de comunhão. E, embora sejamos diferentes, como as tribos eram diferentes, a unidade, a despeito da nossa diferença, pode ser experimentada.
E igreja é, além de lugar de alegria, é lugar de comunhão, é lugar de unidade. A igreja, aliás, é o único lugar no mundo, é o único lugar social onde as experiências são horizontalizadas. O mundo nos separa, o mundo verticaliza, o mundo separa ricos e pobres. A igreja, ela une os homens. Na igreja nós encontramos uma comunidade com criança, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos. Igreja é a comunidade do solteiro, a igreja é a comunidade dos casados, a igreja é a comunidade dos homens, é a comunidade das mulheres, a igreja é a comunidade dos ricos, é a comunidade dos pobres. Lá nós encontramos quem é doutor e quem não teve oportunidade por alguma razão de estudar. A igreja é a comunidade que iguala todas as pessoas. Não há ninguém melhor do que o outro dentro de uma comunidade de fé. E a igreja congregacional, ela é uma das expressões mais exatas dessa unidade. A nossa democracia congregacional, praticada na nossa forma de governo, ela aponta para essa unidade reconhecida. Nas nossas assembleias, o idoso vota. Nas nossas assembleias, o adolescente vota. Nas nossas assembleias, as mulheres têm voz, têm vez, têm voto. Nas nossas assembleias, os homens falam. Nas nossas assembleias, o milionário fala, mas o pobre também fala. Nas nossas comunidades, nós temos brancos, nós temos pretos, nós temos também aqueles que são descendentes de indígenas. Na igreja tem brasileiros e estrangeiros. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. É lugar de unidade. O dinheiro não nos qualifica, o currículo não nos qualifica, a nossa profissão não diz quem nós somos. Porque o que nos identifica, o que nos aproxima, o que faz com que tenhamos unidade é um único nome, que é o nome do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, e por Ele, por causa dEle, nós congregamos na igreja congregacional. É lugar de unidade. E como eu falei, louvado seja o nome do Senhor, no mundo, o mundo verticaliza quem está lá em cima e quem está lá embaixo. Na igreja, as relações são horizontalizadas. A única verticalidade que nós reconhecemos é aquela que nos tange a Deus. Ele está lá em cima, nós somos absolutamente iguais. Paulo vai dizer que diante do Cristo não há homem, mulher, bárbaro ou cita, grego ou judeu, mas Cristo é tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja é lugar de unidade. Em terceiro lugar, uma terceira experiência e um terceiro destaque que nós podemos extrair dessa passagem, que a igreja de Deus, a casa de Deus, ela também é lugar de adoração. É lugar de alegria, o salmista diz no início. É lugar de unidade, onde as tribos se juntam, onde o povo de Deus distinto se une. Mas é também, acima de tudo, lugar de adoração. Davi vai dizer nesse salmo que as tribos sobem para Jerusalém, lá no verso 4, para renderem graças ao nome do Senhor. É maravilhoso ter comunhão, é maravilhoso nós nos reencontrarmos a cada reunião, especialmente no domingo, quando temos a grande oportunidade dos nossos reencontros. É maravilhoso a nossa convivência, estarmos juntos, mas mais importante do que a unidade, do que a comunhão, é que a casa de Deus é lugar de adoração. E é especial essa oportunidade de adorar o Senhor, porque Deus é a pessoa, o Senhor Jesus é a pessoa, o Espírito Santo é a pessoa mais importante que está na igreja congregacional. Nós estamos na igreja por causa dele. A graça de Deus um dia nos alcançou. As tribos se juntavam, faziam uma grande festa quando iam peregrinar para Jerusalém, mas o grande objetivo era se encontrar com o Senhor. Igreja é lugar de adoração, porque ele é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante da igreja não é o pastor.
A pessoa mais importante da igreja não é aquele irmão que é o mais antigo, que deve ser honrado, mas ele não é a pessoa mais importante, não é a família fundadora, não é o maior dizimista da igreja. A pessoa mais importante é uma só. É o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja congregacional é lugar de adoração, onde o Cristo ressurreto se manifesta e fala com o seu povo. Igreja é lugar de encontro com Deus, em que eu ouço a sua palavra, em que eu sou ministrado, visitado, e a minha vida é transformada por causa do Cristo ressurreto. Sem Jesus, o culto perde o sentido. Tire o Senhor do culto, tudo que nós fazemos perderá completamente o nosso sentido. A pregação vai virar um discurso. A adoração vai virar um show, uma mera apresentação musical. Agora, quando Cristo se faz presente, quando ele visita o seu povo através do seu Espírito Santo e acontece o encontro entre Deus e o seu povo, aí a graça de Deus é derramada sobre nós. O Espírito Santo nos visita, o coração é aquecido, e aí aquele que está entristecido, ele é consolado pelo Espírito Santo. Aquele que está desviado volta, aquele que tem o coração endurecido é convertido, porque o Cristo se faz presente. Igreja é lugar de adoração. Mas também Davi vai dizer que a igreja, ela é lugar, a casa do Senhor, ela é lugar de justiça. Davi vai fazer uma menção a partir do verso 5, lá em Jerusalém, para onde os peregrinos marcham. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Igreja é lugar de unidade, igreja é primeiro lugar de alegria, em segundo lugar, lugar de unidade, em terceiro lugar, lugar de adoração, mas a igreja também é lugar de justiça, lugar em que a justiça de Deus se manifesta. Tanto a justiça na perspectiva da justificação, porque é lá que a palavra que nos justifica diante de Deus é pregada, é ali em que eu ouço que Deus me declarou justo diante dele por causa dos méritos de Cristo, como também da justiça que se manifesta na perspectiva da retidão. Igreja é lugar da ética, igreja é lugar da verdade, igreja é o lugar em que o justo se encontra, é lugar das veredas justas do Senhor serem apontadas. Davi, no Salmo 23, ele faz uma oração: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A igreja não pode ser um ambiente injusto. A igreja não pode ser um ambiente que a crítica à instituição seja constante, porque a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. É isso que se espera do povo de Deus. Ela espera que seus pastores falem a verdade. Ela espera que os crentes vivam na verdade. Ela espera que a justiça se manifeste, porque a igreja é lugar dos tronos da justiça. A igreja tem que ser melhor do que qualquer partido político, a igreja tem que ser melhor do que qualquer outra instituição, porque a igreja ela é a casa do Senhor que é justo, do Senhor que julga com justiça, julga com equidade. Davi, ele está alegre, porque ele vai na direção daquela cidade onde a unidade é experimentada, onde o louvor a Deus é oferecido, mas o lugar também que alardeava a justiça para todos os povos. E é verdade. Foi mencionado aqui no vídeo que o Dr. Cali, quando ele desembarcou no Brasil, 10 de maio de 1855, meses depois, em agosto, dia 19, a dona Sarah Cali, ela vai inaugurar o trabalho
congregacional no Brasil, ministrando uma aula para 5 crianças, e aula essa baseada no livro do profeta Jonas. E eu já falei para o pastor Zé Carlos, já falei para alguns colegas, que eu considero, como todos, essa data extremamente importante, 19 de agosto de 1855. Porém, 2 ou 3 semanas depois, acontece uma outra aula. E eu sou fascinado por essa segunda aula, que foi ministrada não por ela, mas ministrada pelo Dr. Cali. Porque nessa primeira aula que a Sara ministra, as crianças que estavam tendo aula com ela, baseada em Jonas, eram 5 crianças branquinhas, de famílias europeias. Estavam ali ouvindo a palavra do Senhor, sendo abençoadas, sendo alcançadas por aquela professora. E que maravilhosa aquela cena. Entretanto, 2 ou 3 semanas depois, na aula que o Dr. Cali ministrou, você já não tem só crianças, você tem adultos ouvindo aquela aula. E você não tem apenas homens brancos, europeus, ou descendentes, ou brasileiros brancos. Dr. Cali, nessa segunda ou terceira aula, finalzinho de agosto, início de setembro, ele vai ministrar uma aula para adultos, de uma classe mista, de homens brancos e homens pretos, reunidos na mesma sala de aula. O Brasil, em 1855, era um império escravocrata. O escravizado era maltratado aqui no Brasil. E Dr. Cali, que era um europeu convertido, ele se recusa a ministrar uma aula para uma classe segregada. E ele coloca dentro da mesma sala homens brancos e pretos para que pudessem ouvir o evangelho. Dr. Cali, vendo que brasileiros que não eram católicos eram impedidos de celebrar um casamento, eram impedidos de ter acesso a uma certidão de nascimento, e até mesmo quando morria, a cerimônia obrigatoriamente tinha que ser uma cerimônia católica ministrada por um padre, porque o Brasil, além de império escravocrata, o Brasil era um império católico. O catolicismo era a religião oficial, o que fazia com que aqueles que não fossem católicos estavam à margem da sociedade, sem documentos, sem certidão de nascimento, sem o direito de uma certidão de casamento e sem ter a sua fé respeitada na cerimônia fúnebre. Dr. Cali, não aceitando isso, ele vai junto do império, perante o império, reivindicar justiça social, para que todos, e não apenas os católicos, tivessem direito a uma certidão de casamento, tivessem direito a uma certidão de nascimento, e quando partisse desse mundo, a cerimônia fosse protestante, o rito fosse devidamente obedecido e sepultado nos cemitérios oficiais da época. O império reconhece aquela demanda daquele europeu que estava identificado com o sofrimento do povo brasileiro. E o império, então, aceitando as demandas apresentadas pelo Dr. Cali, que inclusive acionou os 3 maiores juristas da época, e são eles os defensores da causa perante o império, vai dar ganho de causa ao Dr. Cali, e a partir daquele momento, todos os protestantes estabelecidos no Brasil poderiam se casar, tendo a sua certidão de casamento, certidão de nascimento e tendo o seu direito respeitado quando partisse desse mundo a uma cerimônia fúnebre dentro do rito da sua igreja. As mulheres que não podiam andar sozinhas no século XIX era proibido. As mulheres, para ir na rua, num parque ou fazer qualquer outra coisa, precisava ser acompanhada por um homem. Fosse o pai, fosse o marido, fosse o irmão ou até um escravizado. Não poderia ir sozinha. A primeira reunião pública de mulheres reconhecida no Brasil é promovida
por uma mulher estrangeira, uma inglesa, chamada Sarah Ponton Calley, que convoca as mulheres para um chá, e naquele encontro ela vai ministrar a palavra baseada na vida de uma mulher chamada Eva, e naquele encontro surge a primeira reunião de mulheres que não foi mediada pela presença masculina na história do Brasil. Davi está dizendo que a casa do Senhor, lá se estabelece os tronos da justiça. Igreja é o lugar onde o evangelho é pregado, mas onde a justiça é apontada. Dr. Calley, antes de chegar no Brasil, inclusive, quando estava lá na Ilha da Madeira, ele, milionário, médico, já formado, foi para a Ilha da Madeira, como diz o vídeo, porque a sua esposa, a primeira esposa, Margaret Crawford, estava doente. E quando ele se estabelece na Ilha da Madeira, ele se depara com injustiça social. Poucos ricos tendo acesso aos médicos mais caros. Eram apenas 3 na Ilha da Madeira. Ele seria o terceiro. A grande massa dos madeirenses, marginalizados, paupérrimos. Dr. Calley se recusa a aceitar aquilo e ele vai vai iniciar um trabalho de atendimento que hoje nós poderíamos chamar de hospital popular, de clínica popular. Vai cobrar muito dos ricos e não vai cobrar absolutamente nada dos pobres. Vai evangelizá-los e vai consultá-los de graça. Além disso, o Dr. Calley também percebe um altíssimo índice de analfabetos na Ilha da Madeira, e ele se recusando a aceitar aquela condição social humilhante que marginaliza, que exclui, ele vai iniciar núcleos de ensino. E nesses núcleos de ensino, mais ou menos 17 serão organizados na Ilha da Madeira. 800 pessoas irão se matricular e irão aprender a ler, a escrever, principalmente através da Bíblia. E uma geração de madeirenses se tornará alfabetizada com a bênção de Deus e pela instrumentalidade do Dr. Robert Reid Calley. Igreja é lugar de justiça. Igreja é lugar da verdade. Igreja é lugar do bem. Quantos entram na igreja analfabetos e lá são alfabetizados? Quantos entram ali desqualificados para o mercado de trabalho e ali são despertados? Eu lembro de um jovem que uma vez eu conversei com ele dizendo que ele não tinha nenhuma perspectiva de carreira, de profissão, mas quando ele se converteu, ele, no ambiente da igreja, vendo os homens, as mulheres que estudavam, estavam fazendo faculdade, com planos, com metas para a vida, os jovens querendo casar, os jovens financiando sua casa, ele vendo aquela vida que estava sendo modulada pelo evangelho, ele disse: eu quero essa vida para mim. A igreja é lugar de justiça. Entre nós, protestantes, há o registro dos menores índices de analfabetismo, porque o culto protestante, o culto congregacional, ele gira em torno da Escritura. A Escritura é aberta e ela é explicada. E essa ênfase na leitura da palavra faz com que haja o interesse, o despertamento para a leitura e para a escrita. As nossas crianças que fazem jogral, homenageiam o pastor, que oram em público, que pegam no microfone, quando chegam no ensino médio, quando se tornam jovens na faculdade, estão entre os melhores alunos. São aqueles que melhor sabem falar em público. São aqueles que melhor sabem apresentar um trabalho na faculdade, porque aprenderam isso dentro de uma igreja congregacional. Eu lembro de um candidato a deputado estadual que visitou uma reunião nossa, da Federação de Jovens. Isso tem muitos anos. E eu lembro quando ele vendo as discussões, pedindo pela ordem, o jovem que presidia a mesa naquela federação, propondo os trabalhos, registro de ata, ele disse: está de parabéns, é mais organizado que na Câmara. É mais organizado que numa Assembleia Legislativa. Igreja é lugar de justiça. Davi está dizendo: lá eu encontrei
os tronos da justiça. Recentemente, aí saindo um pouco do olhar congregacional, perdemos um grande presbiteriano, reverendo Hildo, que fundou no início da década de 80 a Missão Vida, focada no trabalho de recuperação de moradores de rua. Quantas igrejas apoiam esse trabalho, fundam trabalho, tem creche? Nós estamos no abrigo Pedra de Guaratiba. A família que doou o terreno doou com um sonho, que as crianças do Rio de Janeiro pudessem encontrar um bom lugar para estar. Tudo isso nós encontramos dentro de uma igreja congregacional, da igreja que você congrega, da nossa igreja, por isso louvado seja o nome do Senhor. Ela não é perfeita, é verdade, a sua igreja não é, a minha não é. O ISCB não é uma denominação perfeita porque nós somos imperfeitos. E enquanto estivermos aqui, os traços da nossa humanidade vai se manifestar, mas a despeito de nós, Deus se faz presente e a igreja dele é casa de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Eu caminho para o fim. Davi também vai dizer que lá ele conclui essa reflexão, essa canção, essa poesia, fazendo um clamor. A partir do verso 8 ele vai dizer: orai pela paz, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios, por amor de meus irmãos, que haja paz em ti. Igreja congregacional é também lugar de oração, é lugar de paz, de prosperidade em todos os sentidos, é lugar de amor entre os irmãos. É um clamor que Davi está fazendo, e esse é o clamor que nós devemos fazer também. Senhor, que as nossas igrejas, a cada dia, sejam casas de oração, casas de paz, lugar em que os irmãos se amam, lugar em que o teu povo prospera, que haja essas manifestações da graça de Deus dentro de cada igreja congregacional. E detalhe, essa é a vontade de Deus para as nossas igrejas, mas Ele nos chama para essa construção. Ele nos chama, cada um de nós, para que as nossas igrejas seja esse lugar alegre, para que seja um lugar de unidade, que seja um lugar, um ambiente de adoração e seja também um lugar de justiça. Deus nos chama para que cada igreja congregacional tenha essas credenciais e que assim seja hoje e por toda a história da igreja congregacional, até quando o Senhor Jesus nas nuvens voltar para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns o povo congregacional, 170 anos, a Jesus, o Senhor da igreja congregacional, toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse dia em nome de Jesus. Mas aqui nessa casa funciona a atividade que a gente chama de Tarde Alegre. Todo sábado tem atividade com as crianças aqui, já que elas não vão à igreja, né? Tem como se fosse uma escola adventista, é sábado. Aí elas têm lições bíblicas, têm trabalhos manuais, depois elas lancham, cantam também. Pena que a gente não está com a chave para poder mostrar. A gente faz em duas classes. Uma classe com crianças até 9 anos e acima de 9 anos, que oscila muito porque as crianças vão para casa de famílias que acolhem e tal. Semana passada, por exemplo, nós tivemos no total 7 crianças participando. Às vezes tem 15, às vezes tem 10, o número varia muito. Então é a oportunidade que elas têm de ouvir a palavra de Deus, de decorar versículos. É uma escola dominical que a gente faz aqui com as crianças, já que elas não vão à igreja como antigamente faziam. Elas iam à escola dominical da Igreja Congregacional da Pedra de Guaratiba. Hoje não tem mais essa possibilidade por uma série de questões, né? Elas ficam aqui durante a semana toda, vão à escola, tem uma van que leva as crianças à escola, vai buscar, etc. Todos estudam em escolas aqui do entorno, desde a creche até o Fundamental 1. Então, essas crianças todas estudam nessas escolas. Agora devemos estar com 20 crianças. A nossa capacidade máxima são 20 crianças. Para 20 crianças, a gente tem que ter 23 funcionários.
Então, você tem espaço para mais gente, mas não tem recurso. O que eu quero saber de você, Serginho, é assim, ó. Hoje, qual é a principal necessidade do abrigo? O que vocês precisam? Olha, a necessidade do abrigo, na verdade, é mais na questão da ajuda à saúde mental. As crianças que vêm para cá, todas elas têm problema, né? Senão não viriam para cá, para a casa de acolhimento. Especialmente os mais novos, os recém-nascidos, têm muito problema de saúde. Eles são mal formados, têm problema de coração, problema respiratório, pulmão. Nessa época de frio, às vezes todas as crianças menores, as mais novas, ficam com problema de pulmão, ficam internadas. Então as mães sociais ficam com elas no hospital. Até um tempo atrás você podia ter voluntários para ficar lá, agora não pode mais, tem que ser funcionário. Teve um caso aqui de uma menina que ficou meses no Hospital do Fundão, então era complicado, você ir para lá tinha que levar de madrugada, trazer, foi um gasto bem grande. Mas a gente tem que fazer, é isso aí. Na verdade, o abrigo precisa de recursos. Recursos que tem crianças que têm necessidades especiais, não só de medicamentos, como de alimentação, isso tudo é muito caro. Então, você sempre precisa de recursos financeiros, recursos humanos, felizmente, a gente está bem suprido. A equipe que trabalha aqui, de modo geral, é gente muito dedicada, gosta muito do que faz. Mas sempre há essa preocupação de colocar de volta as crianças no seio da família, né? Ou a família original, que é mais complicado, família aumentada, ou no último caso, adoção. E nós temos tido vários casos de adoção aqui, várias crianças foram adotadas, são adotadas. E o nosso objetivo, enquanto elas estão aqui, é falar de Jesus para elas, que Jesus, a gente tem trabalhado, eu trabalho na Tarde Alegre com os mais velhos, trabalhado muito a questão da autoestima, bullying, questão de racismo, eles são assim às vezes violentos um com o outro pela própria história de vida. Então você percebe que na própria atividade que você faz, na Tarde Alegre, no início, é um clima assim de opressão. Não é só problema que você sente, não é só problema de saúde, de comportamento, é problema espiritual. Você percebe isso claramente. Nós temos histórias aqui muito difíceis de crianças, mas você estava com essas crianças há alguns meses. Meses depois, elas completamente diferentes. De modo geral, elas são muito, muito amorosas, muito carinhosas, muito bem cuidadas. Quando elas chegam, por exemplo, na clínica da família, ou no posto de saúde, já sabem que são crianças do abrigo. Porque elas são muito bem cuidadas, muito cheirosas, cabelo muito bem cuidado e tal. E todas elas. Do bebê recém-nascido até o mais velho que está com 13 anos. Serginho, no meu tempo, o que a gente tinha? Saía crianças daqui, que eram moradores aqui, na época era abrigo, não sei se continua como abrigo, né? Então nós saímos daqui, tínhamos funcionários que trabalhavam na nossa gráfica, alguns se tornavam pastores, outros viravam militares, advogados, juízes. A gente continua tendo hoje essas histórias? Sim, tem o retorno. Eles fizeram uma associação dos ex-internos do abrigo, eles chamam de abrigados. Então eles se reúnem toda a festa de 21 de abril. Eles marcam, vem gente de fora. Então você tem empresários bem-sucedidos, tem servidores públicos. Nem todo mundo é evangélico, mas as famílias são bem estruturadas, fazem questão de vir aqui, eles usam camisa, se identificam e tal, vêm aqui, frequentam, ajudam. Tem um empresário, por exemplo, da Baixada Fluminense, que ele ajuda muito o abrigo. Ele é da época que eu frequentava aqui o abrigo. Você tem pessoas de várias profissões, muita gente em igreja, como você falou, e tem um ex-abrigado aqui que ele é conselheiro, Vanderlei. Lembro dele. Ele é conselheiro do abrigo. Que legal. Ele é conselheiro e tal, e participa já, talvez ele esteja, acho que já no terceira gestão já. Vanderlei é bem presente, então você tem esse... Era o mesmo que trabalhava na gráfica? Isso, ele mesmo. Puxa vida, conheci. Delei. Então você tem pastores, você tem de tudo, né? Tem gente fora do Rio, por exemplo, o pastor Oswaldo, que é o tesoureiro, ele foi à Bahia agora, esse mês, ele encontrou uma senhora lá que morou aqui 10 anos. Que legal. Ele deve ter se apresentado como tesoureiro do abrigo, né? Ele não a conhecia, ela fez questão de falar com ele, tirou foto, mandou pro grupo e tudo mais e tal. Então agora na igreja de Federação, se eu não me engano. Certo. Lá em Salvador. Aproveita, olha para lá e pergunta como que o pessoal do Sul, além da oração, pode se envolver mais, apoiar o abrigo. Dá um recado pra gente lá no Sul. Lá. É fundamental a oração, né? Como o Myron falou, mas pode dar também um suporte financeiro.
pode ajudar, pode mandar um Pix e é importante falar isso. Toda doação que é feita para o abrigo, ela é registrada. Então, se entrar R$1, é feita a nota fiscal. Então, por isso que é importante, quem contribui, informar. E uma coisa muito interessante, que o abrigo recebeu no mês passado, uma nota da Secretaria da Receita Federal, que o abrigo, no conceito entre as instituições brasileiras, não só filantrópicas, 300 e poucas mil instituições, recebeu o conceito A, pela transparência e maneira como seus recursos são utilizados. O abrigo recebe verbas federais, estaduais e municipais. Quem controla essa verba e disponibiliza para a instituição é a Prefeitura do Rio. E o abrigo tem as contas auditadas pelo Tribunal de Contas do município. Presta contas ao Tribunal de Contas e também à Receita Federal. Então, as contas do abrigo elas são auditáveis e auditadas. Então, o abrigo é total transparência nesse sentido, né? Não há nenhum... As contas estão abertas para as pessoas averiguarem como está sendo utilizado o seu dinheiro, o seu recurso. E o abrigo mantém contato com empresas que fornecem produtos mais baratos, a preço de custo para o abrigo. Agora não, mas houve uma época em que abria o freezer e não tinha nada. Então como é que vai ser? Mas no dia seguinte chegou quase que um caminhão de doações para que o abrigo pudesse ter a sua atividade suprida, né? O abrigo também recebe muitas doações de artigos e roupas e tal, e mantém um bazar que funciona aqui semanalmente e as pessoas compram, esse dinheiro é utilizado também no abrigo. Como é que é a nossa estrutura? Nós temos uma assistente social, uma psicóloga, todo mundo é registrado. Então temos um morador, ele não está aqui hoje, que ele está de folga, ele mora aqui com o filho dele, Marcos, ele capina, ele faz tudo aqui, o filho dele ficou acolhido um período aqui, numa determinada necessidade, e ele acabou se tornando funcionário do abrigo. Temos 3 funcionários, 4 de serviços gerais, temos cozinheira, temos as mães sociais, que trabalham numa escala de 12 por 36, de 7 da manhã às 7 da noite. Então nós temos aqui sempre gente de segunda a segunda. E aqui é bem monitorado, tem várias câmeras e tem contato com o batalhão da Polícia Militar. Qualquer problema que aconteça, a Polícia Militar ela é acionada e dá todo o suporte. E agora o nosso empenho é conseguir recursos para reconstruir o muro. A gente não está vendo o muro, mas o muro é muito grande e ele está caindo. E o abrigo não tem condições de bancar não é reconstrução, derrubar e fazer esse muro. Então a gente está envidando esforços para que isso possa acontecer. O abrigo faz uma campanha que vai de fevereiro a junho, para não só a festa aqui do abrigo 21 de abril, mas doações, e uma festa na região dos Lagos, uma festa também na Igreja Congregacional do Lins. E o alvo para esse ano era 270 mil, foi arrecadado 283 mil. Glória a Deus. Então, mas infelizmente, das 400 e tantas igrejas congregacionais, só 4 que contribuem regularmente para o abrigo. Então a maioria não contribui, a associação, salvo engano, só uma que contribui, né? Então isso dificulta, as pessoas falam, mas a gente não precisa dar dinheiro porque as empresas dão. Não, é o contrário. Infelizmente as igrejas não contribuem, os empresários assumem essa função que é nossa. O abrigo é uma obra social da nossa denominação, existe há 78 anos e a responsabilidade é nossa e não dos outros. Né? Infelizmente muitos não cumprem com essa obrigação, e o abrigo se veria numa situação complicada, como já passamos algumas vezes, não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, então teve que pegar um empréstimo com um conselheiro para poder pagar, e isso foi interessante, foi antes da pandemia. Então, eu vou emprestar o dinheiro em janeiro, tem a festa 21 de abril, a festa me paga, não a minha, a pessoa que emprestou. Só que não teve a festa por causa da pandemia, eu falei, e agora? Lascou. Como é que vai me pagar? 30 mil. Mas aí começou a fazer uma campanha, fez lives e tudo mais, até pagodeiro, funkeiro, um monte de gente participou e arrecadou um dinheiro bom, que aí começou a fazer esse tipo de campanha, além da festa do abrigo, e deu para suprir as necessidades. Então, bem, então eu quero desafiar o pessoal que está ouvindo a gente aí, principalmente o pessoal do Sul, a gente vai assumir um compromisso de estar orando e estar divulgando. A gente vai colocar o contato aqui, tanto do abrigo, do Sérgio, meu, para a gente poder, você que quer ajudar, você que quer orar, contribuir financeiramente, vir aqui conhecer, entre em contato com a gente, porque a gente vai fazer a diferença. Falar em muro, essa quadra aqui, que eu joguei muito quando era criança, né, vim aqui com o pessoal do abrigo, está caindo também, essa quadra está condenada, a gente precisa desfazer esse espaço, tá? Então toda ajuda é bem-vinda. Não acumulem
tesouro na terra, onde a traça e ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Acumule tesouro no céu. Deus abençoe. Convidamos o coral do PNB para as suas apresentações finais. Irmãos, podem permanecer em pé, por favor. Gostaria de chamar toda a diretoria, está conosco mais uma vez aqui. E quero convidar o pastor Leônidas. Leônidas Prudêncio, por favor, se aproxime. Nós vamos estar encerrando essa programação
agradecendo ao Senhor por tudo isso. E vou dizer porque eu chamei o pastor Leônidas, não foi sem motivo. E eu quero, ao final dessa programação, fazer homenagens especiais sem citar nomes. Nós sempre contamos as histórias dos pioneiros e das figuras mais destacadas, mas há tantos irmãos que os nomes não estão nas páginas da história que fizeram o trabalho acontecer. Vocês não sabem, mas, salvo o melhor juízo, o pai do pastor Leônidas era pastor também. Foi seu pastor e parente também, né? O pai do pastor Josias foi pastor também. O bisavô do pastor Zé Carlos foi outro desbravador congregacional que saiu abrindo igreja por aí. O pastor Vanderli, eu quero, por favor, se aproxima aqui, porque nós vamos orar pelo irmão. Eu quero honrar aos nossos ex-presidentes que fizeram a história e aos nossos professores através do pastor Vanderli. Ele é o nosso mestre. Quase todos os que estão aqui, pastores, foram alunos. O que foi aluno do pastor Vanderli aí? Não tem nem graça, né? Então eu gostaria de, através do pastor Vanderli, estar honrando a história dos nossos presidentes, todos aqueles que tiveram funções na UECB, e especialmente dos nossos mestres, aqueles que nos ensinaram a palavra do Senhor e a teologia nos bancos de seminário. Eu quero dizer para os irmãos que estão comigo aqui, pastor Josias, pastor Zé Carlos, pastor Messias e todos que mencionei como história ou indiretamente, que eu me sinto muito pequeno diante dos irmãos e diante de toda essa história. Nossa história é muito bonita e nós vamos sair contando ela. Nós temos aí os que estão nas páginas e nós estamos aqueles que fazem histórias e que com essas histórias a história está sendo escrita e chegamos até aqui. Pastor Leônidas, então, vai orar ao Senhor e depois vai orar agradecendo ao Senhor também pela vida do pastor Vanderli. Se ele quiser a palavra, eu dou a palavra a ele e vocês vão ficar em pé escutando o pastor Vanderli. Amém? Pastor Vanderli, quer a palavra? Não. Ele deu uma colher de para dizer que o senhor fala. Obrigado. É um grande prazer estar aqui com os irmãos e temos servido a Deus já há quase 40 anos na Igreja Congregacional, né? Seja no ensino, na direção, onde quer que Deus tenha nos colocado, no pastorado, nós temos servido a igreja. E somos gratos pelo povo de Deus, com o qual temos podido repartir aquilo que Deus nos tem dado. Deus abençoe a todos e somos muito gratos a todos também pela maneira carinhosa como os irmãos estão. Pastor Vanderli é econômico nos anos, são 55 anos de ministério. E nesses 55 anos nós não temos apenas ensinado, nós temos aprendido. Aprendido a amar esse povo, aprendido a desenvolver, conforme as oportunidades que Deus nos dá, a desenvolver um povo comprometido, íntegro, apegado à palavra. É uma bênção, nós temos essa herança. Somos agora os responsáveis por compartilhá-la e preservá-la. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Se quiser falar antes, também fica à vontade, tá? O Arildo está falando, se eu quiser falar, só para dizer que eu acho que não tem nenhuma denominação no Brasil que tenha tanto pastor Leônidas quanto os congregacionais. Fora os do passado, Leandro Pereira, Leandro Filadelfo, Leônidas. Então,
Só hoje aqui, para vocês terem ideia, tem 3 Leônidas, 2 são pastores. Eu, Leônidas Silva, e o Leônidas, que é presbítero lá na 2ª de Itaguaí. 8 Leônidas, tudo isso imagino que tem a ver com aquele lá dos Salmos e Hinos, que fez hinos lindos e maravilhosos. Nós louvamos a Deus por tudo isso, por esse ambiente gostoso que o Senhor Jesus nos proporcionou através do ministério do reverendo Carlos e da dona Sara. Ó Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, nós nos reunimos aqui nesta manhã, abençoada, outra vez abençoada, porque, Senhor Deus, não fosse o Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, nada disso estaria acontecendo. E nós louvamos o Teu nome pelo Teu grande amor. O Teu grande amor que não considera o nosso passado, mas considera o nosso presente, vê o nosso arrependimento, a nossa entrega, a nossa dedicação e vem nos abençoar e vem, Senhor Deus, suprir aquilo que nós, por mais que nos esforcemos, não consigamos fazer. Nós louvamos o Teu nome pelo perdão dos nossos pecados. Senhor Deus, todos nós não temos ideia da quantidade de vezes que já pecamos, que já Te entristecemos, mas nós temos, Senhor Deus, uma grande noção do Teu grande amor, da Tua grande bondade de vir ao nosso encontro em todas as vezes que pecamos, sem sequer, ainda que Tu não precises fazer disso, Tu não vem fazer em nós uma investigação da nossa vida, apenas nos perdoa. Como Jesus disse àquele aleijado em cima da maca, perdoados estão os teus pecados. Jesus não procurou saber quem ele era, o que ele fez, deixou de fazer. Perdoados estão os teus pecados. Quem os levou, os fariseus estranharam. Levaram ele ali para ser curado. Jesus sempre vai além. Curou o corpo, mas curou a alma. O homem foi salvo, porque seus pecados estavam perdoados. O homem agora tinha direito à vida eterna. E nós louvamos o Teu nome, porque cada um de nós, de alguma maneira também nessa vida, tem os seus aleijões. E o Senhor Jesus vem ao nosso encontro, nos supre, nos cura, nos sustenta, nos vocaciona e manda-nos fazer a sua obra dentro dos recursos que Ele tem nos dado. Nós louvamos o Teu nome pelos do passado, nós louvamos o Teu nome pela diretoria do presente, nós louvamos o Teu nome, nosso Deus, por aqueles que Tu ainda vais acrescentar à Igreja Congregacional no Brasil. Louvamos o Teu nome pela diretoria que será eleita na próxima Assembleia Geral. Quem será? Só Tu sabes, mas nós estamos Te pedindo, Senhor Deus, que tudo o que acontecer seja exatamente para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, louvamos o Teu nome por cada parte desse culto, louvamos o Teu nome por cada cântico que aconteceu aqui, pelo coral, pelo ministério do pastor Paulo César. Por tudo isso nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E pedimos, Senhor Deus, que esse restante de tarde continue sendo bênção e que Tu nos leve em paz aos nossos lares, porque amanhã, pela manhã, nós vamos repetir aquilo que Dona Sara fez um dia, nossa escola dominical. Ajude-nos nisso. Eu oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a Igreja do Senhor, povo congregacional aqui reunido e espalhado por toda a face da terra. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Estamos concluídos.